À medida que eu consigo, dentro de um time, mostrar, estar aberto às minhas fragilidades, eu peço ajuda. Uhum, Nessa que eu peço ajuda, eu encontro no time alguém que me complemente. Então você vai ter um time que não tem furos, não tem buraco, né? uhum, Onde um faz bem, o complementa o que o outro não faz tão bem. E assim você tem uhum. uma equipe com uma performance elevada. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está em mais um podcast Negócio Efetivo. Podcast para você que gera o próprio dinheiro, para você que empreende, para você que não tem tempo para errar, porque o mercado é acirrado e você precisa crescer, se desenvolver, ganhar o máximo que pode aí com o seu negócio e sofrer o mínimo possível nesse mercado maluco que é o mercado brasileiro. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o Rodrigo Menossi. Ele é executivo na área de recursos humanos, na área de liderança, ajuda empresas a formar time e também empreende, também tem os seus próprios negócios. E nós temos muito para trocar com você hoje. Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Cido, é um privilégio estar aqui e de alguma forma contribuir com um pouco que eu tenho aprendido, com o que eu tenho visto acontecer, com as tentativas e erros da vida e compartilhar aí com essa comunidade maravilhosa que são o público aí que vocês hoje conseguem atingir. Fantástico. Rodrigo, o que eu não falei sobre a sua apresentação que seria importante as pessoas saberem? Eu sou pai, tenho um casal. Tem um casal de filhos, a Olivia faz 6 anos semana que vem e o Luca vem logo na sequência, também faz 5 logo em seguida. Então, além de todo esse trabalho, tem essa parte tão gratificante que é ser pai. Enfim, nasci de família muito simples e humilde, tive que brigar muito na vida para conquistar o pouco que tenho hoje, mas com muita satisfação, com muita humildade, assim, eu vejo que é possível trilhar um caminho de êxito e sucesso e sair de uma condição não tão satisfatória para uma condição onde você se sente bem. E essa condição onde você se sente bem não pode ser algo comparativo com alguém, tem que ser algo no seu interior. Você estar bem onde você está, isso é o suficiente. Perfeito, né? E eu acho que o desenvolvimento sempre passa pelas pessoas, né? Tudo envolve pessoas. A gente até brinca, né? Tem um professor meu que uma vez falou assim, cara, quem quer crescer profissionalmente, quem quer se desenvolver, precisa praticar a filosofia do canibal, ou seja, quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de gente, né? Ou seja, precisa ter capacidade de conviver, de atrair pessoas, né? Enfim. E aí eu queria já entrar na nossa pauta que é times, né? Quais são os principais atributos que você busca na formação de um time de alto desempenho? Olha, um time de alto desempenho, ele passa, na minha opinião, por uma premissa básica que é a confiança existente nos membros ali daquela equipe. Então, se você não inicia com uma construção, um vínculo, uma conexão que gera confiança naquele time, dificilmente você vai encontrar uma equipe que vai performar de uma maneira além do seu concorrente, além do seu competidor, né? Assim, ou além daquela entrega mediana que se faz, porque cada um está olhando para a sua entrega. Uhum, Quando existe essa confiança entre os integrantes de uma equipe, as pessoas estão mais abertas para mostrar as suas dificuldades, as suas fraquezas, a sua uhum, vulnerabilidade. Uma vez que eu mostro a minha vulnerabilidade, eu me conecto de uma maneira mais significativa com aquela pessoa, porque eu uhum, mostro que eu sou gente como gente. uhum. Não é só né, assim, aquela capa de super-herói que eu sei fazer tudo e eu não posso errar, né, não consigo. E aí, à medida que eu consigo, dentro de um time, mostrar, estar aberto às minhas fragilidades, eu peço ajuda. Uhum. Nessa que eu peço ajuda, eu encontro no time alguém que me complemente. Então, se você consegue criar esse elo, esse vínculo, onde as pessoas
peçam ajuda, onde as pessoas busquem por complementariedade, então você vai ter um time que não tem furos, não tem buraco, né? Onde um faz bem, complementa o que o outro não faz tão bem. E assim você tem uma equipe com uma performance elevada. Ou seja, né, você ter como empreendedor pessoas que complementem você. Isso que você trouxe é muito importante, porque às vezes o empresário ele quer pessoas que digam apenas sim senhor, sim senhor. Ele tem medo de às vezes contratar pessoas às vezes mais eficientes ou mais competentes do que ele em determinadas áreas, né? E aí isso faz com que a pessoa só escolha errado, né? Tenha o que a gente brinca de síndrome da Branca de Neves, né? Que é um monte de anõezinhos, pessoas assim sem valor, de fato assim, no sentido de se posicionar, no sentido de saber agregar, no sentido de expor a sua opinião, pessoas que apenas digam sim senhor, né? E isso é muito ruim para a pessoa crescer. E ainda, você falou um pouquinho sobre times que se complementam, né? Sobre habilidades. Então, dentro disso, como você equilibra essa questão aí, técnica e habilidade? Porque às vezes você tem um ótimo técnico com péssimo comportamento. Ou você tem pessoas muito legais que não são tão hábeis assim naquilo que foram contratados. Você olha o currículo, vai bem na entrevista, mas a execução ela fica capenga. Como trazer esse equilíbrio na sua visão? Tem um paralelo, tem um grupo de militares nos Estados Unidos que é bem conhecido, que é aquele SEAL. É a alta, a mais elevada patente ali dentro de um grupo e de altíssima performance. E uma das coisas que eles mais buscam nesses integrantes é a confiança. Então, quando eles falam assim, de um lado eu vou medir a performance, de outro lado eu vou medir a confiança, é melhor eu ter uma pessoa em que eu confio mais, mas que a performance é um pouco mais baixa, porque isso é capaz de ser treinado, tecnicamente falando, do que eu ter uma pessoa com uma confiança baixa e uma performance alta. Porque uma performance alta e a confiança baixa é alguém que destrói o time. É alguém que faz sem estar pelo propósito correto, sem avaliar o impacto das suas decisões, sem entender assim, o coletivo, ele está olhando mais individualmente. Então, se a gente tirar num eixo cartesiano, né, se a gente tirar essa variável confiança, você pode colocar outras coisas. Você pode colocar comportamento, você pode colocar as suas atitudes. E aí a gente volta para aquele conceito tão simples, mas que é tão atual. Competência, habilidade e atitude. Você pode ter o conhecimento e a prática desse conhecimento torna isso uma habilidade. E aí você tendo a atitude correta de querer fazer aquela habilidade que você tem. Então esse conjuntinho vai precisar sempre ser avaliado nesses profissionais, né? Assim, a pessoa não tem conhecimento, portanto a habilidade não foi desenvolvida, mas ela tem atitude, quer aprender, ela quer se desenvolver. Segundo, a pessoa tem conhecimento, falta habilidade. Então vamos praticar, vamos treinar, vamos colocar ela numa condição de migrar esse conhecimento para uma habilidade, né? E o terceiro eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, mas a minha atitude é ruim. Ela contamina, ela não contribui para uma estrutura melhor. Então, assim, aí nesses cenários, você escolhe o que você quer para a sua organização. Quem que eu quero para a minha equipe? O cara que sabe fazer, mas a atitude é ruim, ou o cara que não sabe tanto quanto o outro, mas tem uma atitude correta e eu posso treinar. Fantástico. Você sabe que você me fez lembrar de algo que um dos meus mentores me ensinou, que dentro de um negócio a gente precisa prestar atenção nas pessoas que compartilham valor, dissipa valor, faz o valor chegar em todos os cantos. A gente tem as pessoas que geram valor para o negócio, a busca de fora valor, e a gente tem as pessoas que destroem valor, né? Desperdiçam tempo, desperdiçam energia, desperdiçam um monte de coisa na empresa, né? E tem um pouco a ver com conhecimento, habilidades e atitudes, né? Você trazer todo esse conhecimento. Na sua experiência para o pequeno e médio empresário,
quais são os desafios para você formar um time? E como é que a gente poderia superar isso? Porque o pequeno empresário, às vezes é ele e a esposa, às vezes é ele, a esposa e mais um colaborador que ele contratou ali. Então, às vezes, é um time de 5 pessoas que precisam fazer um negócio acontecer e todos vivem daquele negócio, o empresário e todas as pessoas que ali trabalham, né? E esse conceito de time, quando é que as pessoas começam a se perder e como é que a gente poderia trazer essa visão, esse conceito de time para começar de fato a olhar para isso com a seriedade que tem o assunto? Boa pergunta, e não sei se eu vou ter uma resposta tão boa quanto ela merece, mas tentando aqui dialogar sobre isso, eu penso que uma empresa pequena, média ou grande, ela tem as mesmas características em sua essência. Ela tem um produto, ela precisa vender isso para um cliente e muito provável esse produto ou serviço vai passar por algumas pessoas, né? O que diferencia uma empresa pequena, um empreendedor de empresa pequena para um empreendedor de uma empresa grande, é a complexidade e os inúmeros outros elementos. Mas, falando do empreendedor pequeno, né? Ele tem que lidar com o governo, ele tem que lidar com legislação, ele tem que lidar com o cliente, ele tem que criar um produto ou serviço, ele tem que vender, tem que fazer marketing, tem que contratar as pessoas, saber escolher quem faz o quê. E nessa dinâmica de ter que saber tudo isso um pouquinho, é difícil você encontrar alguém que vai estar completo. E aí, nesse sentido, algumas questões acabam ficando um pouquinho de lado, né? Ele é muito bom na venda, ele é muito bom, faz muito bem um produto, ou ele presta um serviço excelente. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que assim, quando você consegue criar alguns padrões de como as coisas são feitas, de modo que você dependa menos de um indivíduo, mas de uma forma de se fazer a coisa, e você consegue treinar esse indivíduo para aquela forma que você desenvolveu. Então, qual é o método em que as coisas acontecem na sua empresa? Pega o McDonald's, por exemplo, lá no passado, quando começou a história deles. Era o padrão de o que vem primeiro, o que vem depois, qual é o tempo que eu faço a cada processo, assim. Aí no final eu entrego um produto igual em qualquer lugar. Qualquer pessoa que entrar para trabalhar ali, ele tem que aprender aquela forma de trabalhar. É diferente de você não ter essa forma e depender que quem chega coloque a sua forma de trabalho. Quando isso acontece, você perde qualidade, você perde eficiência, você perde tempo, e aí o seu produto ele fica patinando. Principalmente quando você pensa em crescimento. Quando você pensa em crescimento, e é uma das maiores dores do empreendedor de pequeno porte, é que você precisa delegar ou confiar em alguém que vai fazer tão bem ou melhor do que você próprio. E aí, por não confiar, por não ver isso acontecer, você fica impedido de crescer ou ir além. Então eu diria que estabelecer como a coisa deve ser feita antes mesmo de pensar em contratar e trazer alguém é um pontapé inicial para você conseguir garantir que quem chega execute da maneira como você acredita que tenha que ser. Fantástico, né? O que você trouxe aí é um pedaço dos... Hoje em dia já existe 8 P's dos negócios, né? Mas aí a gente tem os 3 P's que são pessoas, né? Processos e produtos ou serviços, né? Sim. Então, pessoas, processos e produtos, tudo passa pelas pessoas certas. Uma coisa que eu aprendi também é que se você tem uma pessoa certa e você encontra outra pessoa certa, não é 5 e 5, né? Não é 10, né? Pode ser 25, porque aí você multiplica o que cada um traz e o resultado para o negócio pode ser muito maior, né? Agora, se você tem esse 5 aqui e esse outro 5 aqui é o 5 errado, não vai dar, não vai ser nem 10, talvez vai ser 7. Pode subtrair, né? Pode ser pode menos. anular, né? Então, esse processo de escolha
ele acaba sendo essencial, né? Ele acaba sendo algo que a pessoa precisa levar com muito cuidado. E aí a gente entra na questão de liderança, porque às vezes você traz pessoas certas, mas aí você tem um problema de liderança, que é retenção. Eu não sei o que você acha da frase de que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam seus líderes. Uhum. O que você pensa sobre isso? Eu concordo, acredito, já vi acontecer muitas vezes isso. E normalmente isso acontece quando a cultura da organização, da empresa, seja ela grande ou pequena, não está bem estabelecida. Uhum. Quando a cultura não... Vamos dar um passo atrás, né? O que é a cultura de uma organização? Eu fiz algumas perguntas sobre cultura aqui, eu vou chegar lá, Tá mas já bom. antecipa aí. Dá um spoiler então, Tá. né? A cultura, de uma maneira muito simplista, é como as coisas acontecem aqui. Uhum. Se você encontra um amigo de longa data, você fala assim, eu estou trabalhando na empresa X. Ah, é? E como é que é trabalhar lá? Então, o que você responde, você está falando sobre a cultura. Uhum. Trabalhar lá é assim, é assim, é assim, acontece isso, é assim que a gente toma a decisão, o ambiente é assim e tal. E se outra pessoa encontra esse mesmo amigo, será que ele vai dar a mesma resposta? Será que tem sobreposição? Então, se você perguntar para 10 pessoas como é trabalhar lá, as respostas estão minimamente alinhadas? Se não está, a cultura não está bem estabelecida. Uhum. Uma cultura não estabelecida, cada um acaba fazendo de uma forma, como acredita, por meio da sua bagagem, da sua história, da sua experiência. E aí é quando se fala que as pessoas largam, deixam os gestores e não a organização. Uhum. Porque aquele gestor pode não estar alinhado com os valores pessoais da pessoa, né? Assim, e os valores são coisas inegociáveis. Eu acredito na honestidade, por exemplo. Então, qualquer lugar que eu estiver que eu não consigo ser honesto, está indo contra os meus valores. É como se fosse uma agressão. Uhum. E se eu tenho um gestor, a empresa prega que é honesta, por isso eu me conectei com a empresa, mas o meu gestor, ele não tem isso como uma das premissas ali de trabalho, então provavelmente eu ficar trabalhando com aquela pessoa onde eu vá fazer coisas, eu estou usando exemplo mais, Claro, genérico. e mais assim, radicais, né? Uhum. Honestidade, coisa e tal, então poderia ser qualquer outra coisa, mas se eu tiver que trabalhar numa forma em que agrida os meus valores, eu não vou conseguir ficar naquela empresa, porque aquele gestor exige que eu faça um trabalho de uma maneira que eu não acredito. Uhum. Então, a empresa, eu me conectei, mas quando eu vou trabalhar com aquele gestor, então acho que A liderança tem um impacto grande. E aí, para ajudar a organizar isso, eu volto no tema de cultura organizacional. Perfeito. E quais são aí as características de lideranças que não pode faltar? Porque a gente sabe que tem vários tipos de líderes, né? A gente tem aquele líder que ele é agressivo, que ele é aguerrido, e tudo bem, às vezes alguns momentos exigem isso, o negócio precisa disso, né? Você tem aquele líder que prefere ser liderado, deixa as pessoas fazerem o que quer no negócio, né? E ele só opina, concordo ou não concordo, né? Uhum. Quais são as características para dizer para a pessoa, ou se elas podem ser desenvolvidas para ocupar uma posição de liderança? Porque às vezes também a gente traz uma pessoa e a gente delega ou coloca a pessoa para liderar o que a gente não gosta de fazer, e não o que o líder está habilitado a fazer. Né? Uhum. Como é que o pequeno e médio empreendedor ele poderia olhar para essa questão de liderança, seja para buscar habilidades, ou seja, para não errar na hora de promover pessoas? Uhum. São tantos livros, temas, discussões, fóruns, workshops para falar sobre isso, né? Eu me sinto bem humilde nesse papel aqui agora. Mas penso que o líder, ele tem... o papel do líder tem migrado, né, ao longo do tempo, de como era para aquilo que hoje é esperado. E o que hoje se espera, no meu entendimento? O líder ele não é mais aquele que diz o que tem que ser feito propriamente. Ele é o responsável por aquilo que tem que acontecer. Então, se acontece, ele é responsável. Se não acontece, ele também é responsável. Alguns papéis continuam
assim, no seu escopo, como direcionar o trabalho, dirigir, né, a atuação, dar o tom de como a coisa funciona, o accountability que a gente fala, né, de ser responsável pelo processo, início, meio ao fim, não delargar. Então tem algumas coisas que acho que continuam. Agora, que existe um perfil e um papel único de como é liderar hoje em dia, isso eu não acredito mais. Eu acredito que o líder precisa ter uma capacidade de entender o contexto e o cenário e se ajustar para a medida que aquilo está acontecendo. Que tipo de líder eu preciso ser aqui? Então, imagina que um líder ele tem uma aljava de ferramentas com muitas opções. E aí, dado o contexto, o cenário e a equipe e o time, qual destas eu vou utilizar? Perfeito. Então, é essa habilidade de pegar a ferramenta correta para aquela situação. Então, isso eu acho que está sendo mais exigido do líder hoje do que uma ferramenta em específico. Fantástico. E o que você mais acredita que evoluiu hoje na liderança, né? Porque ao longo dos anos, líder era uma coisa, hoje em alguns casos, o líder ele detinha a informação, né? E hoje a informação ela está disponível para todos, né? Não é mais aquela coisa que o cara escondia na gaveta e só eles tinha algumas informações, né? O que você acredita que evoluiu ao longo dos anos, especialmente no contexto atual, onde nós temos hoje trabalho remoto, trabalho híbrido, onde nós temos hoje pessoas, às vezes, com mais conhecimento do que aquele cara que está na empresa, às vezes ele está na empresa, falei um pouco mais cedo, às vezes ele está na empresa há muito tempo, mas ele tem menos resultado do que ele tinha antes. É um empresário que tem uma empresa há 5 anos e há 5 anos atrás ele tinha mais resultado do que ele tem hoje. Ele tem mais conhecimento e menos resultado. Então, como você vê esse imbróglio de liderança, nesse contexto de informação, digamos, pulverizada, né? Um mar de informação com um palmo de conhecimento. Vou fazer um paralelo com os super-heróis, né? No passado, a gente via os desenhos e as interações e as revistas, as historinhas, era um único personagem com pouca interação entre super-heróis, né? Era o super-herói contra o vilão. E era sempre aquele único super-herói contra todos os vilões. Com o passar do tempo, o que a gente vê hoje acontecendo? As equipes se juntando. Então você tem o grupo do X-Men, você tem o grupo do Liga da Justiça, você tem os Vingadores. E o que acontece ali? Cada um tem uma habilidade, cada um tem uma competência, cada um é bom em alguma coisa. E com isso, os vilões estão mais fortes e com o conjunto dessas habilidades conseguem derrotar aquele vilão. Quando a gente traz isso para a liderança, o líder que se coloca na condição de detentor do conhecimento de como a coisa acontece, ele está se colocando em grande risco, porque, como você falou, a informação hoje é muito dissipada, você acha informação em qualquer lugar, então você pode ser questionado facilmente, ainda mais essa geração nova que é mais provocativa. O líder que se coloca nesse papel, ele está fadado ao fracasso. Aí eu volto ao ponto da confiança. Primeiro, ter confiança em si próprio, daquilo que eu sei e o que eu não sei. E ter a tranquilidade de se posicionar quando não sabe. Então, a gente está numa transição entre quem está hoje nos papéis de liderança, que são as gerações mais antigas, que vem desse conceito de ser necessário saber tudo, e essa transição de novos líderes emergindo, com essa cabeça um pouco mais aberta. Então, acho que vai alguns anos ainda para isso migrar de forma completa. E é importante essa transição, porque o líder mais antigo, ele tem uma vivência que o líder hoje, mais novo, não vivenciou ainda. Termos econômicos, história global, dificuldades que esses aqui não vivenciaram. Então é importante esse equilíbrio. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que é isso. É não estar
fadado ao pensamento de que eu, como líder, preciso ser o responsável de todas as respostas e de ter toda a solução na mão. Você tem que coordenar um trabalho e saber usar o que cada um tem de melhor na extração de um produto. Então, é a soma do coletivo que gera um produto melhor. Legal, e tudo isso, Rodrigo, passa pela cultura, né? Porque Sim. às vezes a pessoa começa um negócio sem ter uma noção do que é cultura empresarial. E quando a pessoa não tem uma cultura definida, de como as coisas funcionam numa empresa, cada um traz o seu jeitão de fazer as coisas, né? Como você define uma cultura empresarial e o que o empreendedor precisa saber sobre cultura empresarial? Antes de você responder, eu queria trazer aqui para a nossa mesa uma frase que eu não lembro se é do Jack Welch ou se foi aí do Peter Drucker, que dizia que a cultura mastiga a estratégia no café da manhã. Né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão, a importância de você já começar com valores estabelecidos, com cultura estabelecida. Ótimo, ótimo. Essa é uma das grandes verdades, que a cultura come a estratégia no café da manhã, antes mesmo de chegar a hora do almoço. Uhum. Por quê? É como as coisas acontecem dentro de uma organização. E quando existe alguma dúvida, o que deveria nortear as decisões e as atitudes dos funcionários são os próprios valores. Então, quando você tem uma missão, um propósito claro, você tem uma visão de curto, médio prazo bem estabelecida e valores claros, quais são os comportamentos desejados, quais são as atitudes esperadas dentro desses valores, existe uma clareza, as pessoas que vêm trabalhar para você, elas se conectam com aquilo. Né? Assim, voltando à questão do valor. Valor é inegociável. Eu tenho alguns valores que para mim é importante ter e vivê-los. Quando eu encontro um ambiente de trabalho em que eu consigo ser quem eu sou dentro dos meus valores, a tendência é que eu vou ter uma performance melhor. Então, com isso, você cria esse ambiente de trabalho onde as coisas fluem de uma maneira melhor. Quando o empreendedor não tem isso com clareza, ele vai atrair qualquer coisa. Ele precisa que o trabalho seja feito. Acabou. Só que se a cultura é como a gente faz a coisa aqui, aí a pergunta é como é que o trabalho está sendo feito aqui? De qualquer jeito. Então são pontos que normalmente não se colocam na premissa ao estabelecer um negócio, só que o negócio vai de uma maneira meio torta. E o negócio está indo, para ele está bem. Que diferença seria, só para concluir, desculpa, que diferença seria se isso tivesse sido estabelecido desde o começo? E que cenário ele poderia estar se isso já tivesse sido bem estabelecido? E já é a pergunta que eu queria fazer, já engrenando aí nessa sua resposta, que quais são as estratégias que você costuma utilizar ou implementa para integrar novas pessoas à equipe, para dizer, essa pessoa serve ou essa pessoa não serve, o que o empresário precisa prestar atenção. Primeiro, ele precisa saber o que ele valoriza, o que pode e o que não pode, mas às vezes o currículo mente. Né? E às vezes também as pessoas mentem, né? Também às vezes ela coloca ali um currículo e na verdade às vezes ela tem uma excelente performance no processo seletivo, mas quando ela senta na cadeira às vezes ela não demonstra isso, né? E o meu pai, ele tinha uma brincadeira que ele falava, a gente pegava passarinho na arapuca, né? Antigamente assim, morando no interior, a gente armava a arapuca para prender os passarinhos. Era uma maldade, mas era comum naquela época, né? E aí, quando a gente falava, olha pai, o passarinho que eu peguei, e ele falava assim, filho, pode soltar, porque esse aí é bom de bico e ruim de gaiola, né? Então não prende não, solta, né? Porque coloca na gaiola não canta nada, né? Qual é o seu olhar sobre isso? Quando a gente procura um profissional, você vai olhar o currículo, ainda mais no momento, no cenário que a gente vive, que você pede para uma inteligência artificial, ela cria o currículo mais perfeito possível, e você vai dizer, pô, eu tenho aqui o candidato ideal, ele tem tudo o que eu quero, ele assim, atende às minhas expectativas. Mas acho que o que deve ser perguntado reflete sobre algumas situações que acontecem no seu ambiente de trabalho.
como você gostaria que aquele profissional respondesse aquelas situações? Sei lá, você tem um comércio, você lida direto com o público no dia a dia. Um público estressado ou, às vezes, tem uma situação de estresse. Naquela situação de estresse, como você gostaria que o seu funcionário respondesse? Então, entendendo o seu negócio e fazendo essa reflexão de como você gostaria que as pessoas atuassem ali, durante uma entrevista você pode colocar essas situações como situações hipotéticas. Me conta um exemplo de alguma situação vivida em que você teve que lidar com um cliente estressado e você não tinha todas as respostas. Então você coloca um contexto, um cenário e deixa a pessoa responder como que ela agiu ou como ela agiria. Com isso, você consegue fazer esse link, essa conexão maior da sua necessidade com o que a pessoa traz de fato, de atitude, de comportamento. Porque o que está escrito no currículo não está dizendo como ela fez. Está dizendo o que e pode ser verdade ou não. Tá? Vamos acreditar que seja verdade. Agora, você pode fazer A, mas de diversas formas. Qual é a forma que você quer que seja feita na sua empresa? Perfeito. Então, é o exercício de saber como eu quero que aconteça na minha empresa antes de querer encontrar alguém para fazer aquilo na minha empresa. Ainda nessa questão de cultura, eu tenho mais 2 perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer. Tá bom? Se eu souber. Com certeza sabe. Ainda nessa questão de cultura, e os conflitos? Porque conflitos hoje ele é inerentes à convivência humana, né? Os conflitos também, eles podem ser considerados quando você está escrevendo uma cultura empresarial para o negócio? Olha, os conflitos aqui são lidados dessa maneira, ou a gente vai mais para o lado reativo e manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou quem grita mais alto recebe a atenção? Porque às vezes, quando a empresa começa a crescer, você tem 5, 10, 15, chegou a 20 colaboradores, se você não tem processos definidos, inclusive para lidar com o conflito, pode virar um caos a vida do coitado do líder, do dono do negócio, né? Assim, 3 pilares, 3 alavancas que você utiliza para definir uma cultura. Primeiro é a liderança, trabalhar fortemente a liderança. Segundo, ter os processos bem definidos e com clareza de como as coisas acontecem ali. E por último, os seus rituais e símbolos. Como que você celebra, como que você decide, como que o seu ambiente de trabalho está estruturado. Quando você fala que é um ambiente colaborativo, mas fisicamente todos estão trancados em portas, em salas. Poxa, será que é tão colaborativo assim? Então as coisas têm que conversar. E aí, esse ponto de... acho que eu me perdi, de conflitos, né? O ponto do conflito, ele tem que estar norteado pelos valores. E se eu tenho uma empresa, volto ao ponto do colaborativo, de um ambiente mais colaborativo, e aí tem um líder que está sendo mais ditador. Alguém tem que chegar para ele e falar assim, olha, um dos valores que a gente tem aqui é de ser mais colaborativo. Essa forma que você está fazendo não vai ao encontro daquilo que a gente acredita como valor. Então tem que ter claro como que eu quero que aconteça e eu identificar quando não está sendo feito dessa maneira, para pontuar. Perfeito. Como é que a gente pode voltar e colocar o valor dentro dessa forma de se fazer? E acho que uma forma muito, muito saudável é devolver isso para a pessoa. Olha, aqui a gente acredita que as coisas deveriam acontecer dessa forma. A forma como você está fazendo... e não é a pessoa, é o ato, né? O que ela fez. Essa forma que você está fazendo não conversa muito com o que a gente acredita. O que você acha sobre isso? Como é que você poderia fazer diferente, de forma que conversasse mais com o nosso valor? Então, deixa a pessoa perceber onde ela está dentro de um contexto maior. Fantástico, né? E uma cultura que atrai talentos, né? Vamos falar um pouquinho da importância de ter uma cultura bem definida e praticada, né? Porque às vezes... Não pode ficar só na parede, né? Não pode ficar só na parede, né? Porque às vezes a pessoa tem uma cultura, não, honestidade aqui é importante, mas você pede para a secretária dizer que você não está, né? Mas qual a importância disso
na atração dos bons talentos, na atração e na retenção de bons talentos hoje para uma empresa que precisa de boas pessoas para crescer? Porque, com base na sua explicação anterior, se eu tivesse que definir cultura, eu diria que você precisa de uma liderança forte, né? Cultura, né, de Clareza nos valores, processos, do que tem clareza que de ser processos feito. forte e gente boa. Né? Uhum. E gente boa nesse ecossistema. Mas aí, como é que a gente atrai essas pessoas boas e principalmente a gente retém as pessoas boas? Essa também é uma perguntinha de $1 milhão, né? Assim, Eu não vou hoje pagar, já tá estou todo dizendo, né? mundo Olha aí, pessoal, uma pergunta de $1 milhão de dólares. Vamos ouvir aqui a tá- voz de quem está nessa trincheira aí, né? Lidando com tem, situações. tem muita gente em busca disso e a escassez de profissional vai continuar acontecendo, né? Horas para um lado para um mercado específico, de repente muda e migra para um outro, mas isso vai ser uma briga constante com natalidade caindo, enfim, a demanda crescendo. E quando a gente faz o walk the talk, ou seja, o que está escrito é o que é vivido, é sentido, é percebido, acho que isso é um dos atributos que ajuda a atrair essas pessoas. Aí eu vir por uma conexão e eu não ir embora porque não vi isso acontecendo. Então, acho que isso ajuda a ficar entendendo um pouco do que essas pessoas que chegam hoje também precisam. Não é só o que eu quero delas, mas o que elas esperam desse ambiente de trabalho. Como eu posso juntar as duas coisas? Quando você tem as pessoas fazendo o que gostam e tem espaço para continuar se desafiando, se desenvolvendo, por que elas vão embora? Elas vão ficar, a não ser que elas queiram uma coisa muito diferente, e está tudo bem se é para o bem dela, né? As ideias podem, os desejos podem mudar, não tem problema. Mas, então, fazendo o walk the talk, você entendendo quais são as necessidades e criando esse ambiente onde elas possam ser quem elas são, se desenvolvendo em um ambiente de constante desafio e resultado e celebração. Acho que isso é uma coisa que assim, move qualquer ser humano, né? Assim, você se sentir valorizado, importante, fazendo algo que tem um impacto, se conecta com os seus valores, esse ambiente você pode ser quem você é, sem se esconder. E o que você escuta, está escrito, o que você lê, você sente, você percebe isso. Acho que pode ser aí alguns elementos de um sucesso de permanência, de retenção, de atração dos bons profissionais. É vínculo, né? Assim, é a experiência. Minha experiência aqui é boa. Sim, eu né? gosto de trabalhar Eu aqui, né? Eu gosto falo dessa bem. experiência. Uhum. Qual é aquele conceito de NPS, onde você avalia né, o quanto você recomendaria uma empresa, um serviço, um produto, hoje é usado para o público interno, né? Que é o ENPS, o Employer Promoter Score. Isso. Né? Então, mas voltado para o funcionário, Colaborador. para o employee. Então, como é que, se você perguntar para os seus funcionários o quanto você indica a sua empresa para um parente, um familiar, um amigo, qual que é a nota que ele te dá? Pois é. Você trabalharia, né? Você trabalharia numa empresa igual à sua? Se você estivesse precisando de emprego, você trabalharia numa empresa igual à sua? Você aceitaria a oferta de emprego? Aceitaria a situação? Aceitaria o ambiente de trabalho? A verdade é que ninguém vence o ambiente, né? E se ajustando um pouquinho a sua pergunta, você escolheria esta empresa para trabalhar? Você tem a opção. Quantas empresas a gente tem? E se a decisão estiver do seu lado, o que hoje é uma bola dividida, né? A pessoa escolhe assim como é escolhido, então é a sua decisão estar aqui para trabalhar. E as relações profissionais, elas têm mudado também, elas têm evoluído ao longo do tempo. Deixa de ser aquela caixinha cartesiana, modelo CLT, e passa a ser, hoje tem uma gama de opções. Você trabalha por projeto, você trabalha por uma consultoria, você trabalha de uma forma prestando o serviço. Então, a decisão ela está migrando também, a força, né, de onde estão as decisões. Então, volta à pergunta, você escolheria esta empresa para se trabalhar? Se sim, por quê? Perfeito. Rodrigo, super obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E que pergunta eu não fiz para você sobre essa área, ou que mensagem você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes, antes de nós concluirmos esse podcast?
Acho que a mensagem, pensando aí no público de empreendedores, né, pequeno, médio, grande, eu tenho uma crença, eu não acredito em microempreendedor. Eu acredito que todo mundo é um empreendedor. De uma empresa pequena, de uma empresa média, de uma empresa grande. Porque empreender é um trabalho que acontece em qualquer tipo de empresa. E você pode caminhar de algumas formas. Tem algumas mais eficientes do que outras. E aqueles que se destacam, aqueles que encontram um caminho mais elevado, de resultado melhor, de retorno mais rápido, descobriram qual é essa forma de caminhar antes, né? Então, assim, entendendo algumas premissas vai fazer uma diferença enorme lá na frente. E aí, ouvindo, estando em contato com esse tipo de conteúdo e material e falando com gente, né, ajuda você a incorporar e adquirir mais isso. Então, quanto mais vocês estiverem em contato com esse tipo de conteúdo, mais incorpora essa base que é necessário para o seu êxito acontecer de um tempo mais rápido, mais acelerado, enfim. Gratidão Acho pelo que é seu isso. tempo, gratidão pelo seu tempo, gratidão pelo seu compartilhamento. Eu que agradeço. E é isso aí, nós concluímos aqui mais um podcast Negócio Efetivo. E se você precisa de liderança, se você conhece empreendedores que têm dificuldade em retenção de equipe, em liderança, marque essa pessoa para que acompanhe aqui o nosso podcast. A gente se vê no próximo NEcast.